O poder oculto do silêncio estratégico, versão de Nicolau Maquiavel. Você ainda acredita que para ser respeitado precisa falar mais alto, precisa gritar para ser ouvido, precisa se impor através do barulho? Essa é a crença dos fracos. O fraco depende do som da própria voz, porque não suporta o peso do silêncio. Ele teme o vazio, ele teme aquilo que não pode controlar. Mas os fortes são diferentes. Eles sabem que a autoridade verdadeira não se constrói na explosão das palavras, mas no peso da presença. Maquiavel entendia isso séculos atrás. Ele sabia que não é o discurso inflamado que define quem comanda, mas a capacidade de dominar sem precisar falar. O silêncio não é ausência. O silêncio é presença multiplicada. Ele não é vazio, é a arma mais poderosa que existe, justamente porque é invisível. O silêncio é uma muralha, uma forma de impor respeito sem levantar um único dedo, sem mover um músculo, sem abrir a boca. Pare e pense. Palavras podem ser questionadas, distorcidas, mal interpretadas, mas o silêncio não permite debates, ele não abre brechas, ele pressiona, sufoca, cria desconforto, e nesse desconforto você se torna dominante. É por isso que Maquiavel alertava: quanto mais você fala, mais você se expõe. Quanto mais você explica, mais você se enfraquece. O silêncio, ao contrário, preserva, protege, guarda a sua verdadeira posição até o momento certo. Existem 3 leis silenciosas do poder, inspiradas diretamente na lógica maquiavélica, que todo homem precisa dominar, se quiser deixar de ser peão e começar a mover as peças do tabuleiro. A primeira é a economia do gesto. Não é o que você fala, é o que você transmite. Sua postura, seu controle corporal, a forma como ocupa o espaço. O fraco se agita, se mexe demais, busca atenção. O forte permanece firme, contido, sereno. Cada movimento é calculado, cada gesto carrega peso. Quando seu corpo fala, você não precisa desperdiçar palavras. Quem domina o gesto domina a atmosfera. A segunda é o vácuo dominante. O silêncio é como um abismo. Quem não suporta o peso desse abismo se apressa em preenchê-lo. É nesse momento que o fraco revela suas fraquezas. O silêncio prolongado cria tensão, desconforto, desespero. Enquanto eles falam demais, você observa. Enquanto eles tentam se justificar, você calcula. O silêncio é um interrogatório invisível. Você não precisa pressionar ninguém. O vazio faz o trabalho por você. A terceira é o olhar que avalia. Um olhar firme, impassível, que não foge, não vacila, não suplica. O olhar não precisa de palavras para humilhar. Ele pesa, ele corta, ele desnuda. Palavras podem mentir, mas o olhar mostra o que está escondido. E quando o outro se vê diante de um olhar que não cede, ele se sente pequeno, desarmado, julgado. É nesse instante que você estabelece autoridade sem dizer nada. Essas 3 leis não são conselhos, não são frases bonitas para motivar. Elas são armas, são táticas de sobrevivência. Porque o mundo não respeita quem fala muito. O mundo respeita quem não precisa falar nada. Olhe ao redor. Quantos gritam para serem ouvidos? Quantos se exibem para chamar atenção? Todos eles são iguais. Frágeis, carentes, desesperados por validação. O barulho é a armadura dos fracos. O silêncio é o escudo dos fortes. E aqui está a verdade que Maquiavel compreendeu como poucos. Quem domina o silêncio controla os outros sem que eles percebam. Você não ordena, você não pede. Sua simples presença já basta. É o silêncio que dita as regras. É o silêncio que comanda o ritmo. É o silêncio que coloca você em posição de poder. Aprenda isso. O silêncio é o território onde os fracos se perdem e os fortes se revelam. Quando você aprende a usá-lo, não precisa mais se defender, não precisa mais se justificar. O respeito já está garantido. O respeito que nasce do silêncio
É inquebrável, porque não depende da opinião dos outros. Não é dado, não é pedido, é imposto. O silêncio estratégico é mais que uma técnica, é uma filosofia de vida. É a decisão consciente de não desperdiçar energia em explicações inúteis, em discussões baratas, em guerras de ego. É a escolha de ser calculista, de ser frio, de ser inevitável. Porque no fim, só existe uma regra. Quem fala demais se entrega. Quem sabe calar, permanece intocável. E quando você dominar essa arte, quando você dominar o gesto, o vácuo e o olhar, você deixará de ser apenas mais um jogador neste tabuleiro. Você será o estrategista que decide cada movimento, não com gritos, não com discursos, mas com a arma que Maquiavel sempre soube ser a mais letal. O silêncio que sufoca, o silêncio que domina, o silêncio que vence.